Olá, minha gente! Começando as energias dessa semana, que vai do dia 25 até o dia 31 de maio, trazendo como esses trânsitos e tudo o que está acontecendo lá no céu vai nos ativar por aqui. Eu sou Sabrina, a astróloga e host deste canal. E te convido também a conhecer outras formas de aprender por meio da astrologia e de se conhecer mais, olhando para esses aspectos que vêm lá de cima e que nos coloca de uma forma muito mais conectada com o feminino também. Então, a semana que começa com a Lua, que entrou em Virgem na sua fase crescente no sábado, e que toda essa semana nós vamos estar vivendo esse movimento de crescer. Crescer é uma quadratura no céu, então não é um movimento muito simples. A gente pode sentir dificuldade quando a Lua está no seu estado crescente, porque nos exige não parar, né? Para que a gente cresça aquilo que a gente plantou, a gente precisa de constância, de nutrição, de fé, né? De estar sempre com essa determinação para chegar na fase cheia, que é a fase de colheita. É? E nós estamos vivendo a alunação de touro, que começou na lua nova. Então, a alunação de touro é uma alunação que fala e nos conecta muito com Vênus e que traz para nós um aprendizado muito grande de autovalorização, de auto-amor, né? Estamos vivendo também uma energia solar de identidade, de razão, de essência geminiana. Então, quando o Sol mudou para Gêmeos, o nosso movimento para a vida e aquilo que a gente também coloca de ação entra numa energia da flexibilidade, né? Daquilo que a gente precisa também entender que a vida é movimento e tudo muda. Gêmeos é o primeiro signo da mandala do elemento ar, o ar mais forte que tem. E em Gêmeos nós nos conectamos com a mente. É o pensamento rápido, é a mudança de ideia, é a possibilidade, a capacidade de fazer muitas coisas juntas, né? Essa conexão também com a dispersão por estar envolvido em muitas coisas, né? É uma forma mais leve também de encarar as possibilidades, as mudanças, aquilo que vem pela frente. É um jeito de querer aprender, né? Estar em conhecimento e em movimento o tempo todo. É. Quando Urano entrou em Gêmeos, há alguns dias atrás, ele começou a encostar no Sol, e por isso nós temos aí uma consciência de algumas rupturas que Urano traz no nosso pensar, na forma como a gente cristalizou o jeito de acreditar em algumas coisas, né? Se a gente olhar na mandala, Gêmeos é o oposto de Sagitário. Em Sagitário, a gente tem as crenças, as verdades absolutas, os ideais formados. Em Gêmeos, a gente já tem um jeito de pensar que pode mudar. Então, se eu gosto de algo hoje, eu acredito que algo hoje me faz bem, eu consigo, olhando para essa roupa de Gêmeos, deixar isso de lado e aprender a gostar de outra coisa e acreditar em outra coisa, né? Mas quando eu olho para Sagitário, que é como a Terra está vibrando agora, quando o Sol está no signo de Gêmeos, a Terra está em Sagitário. Ela está também nos impulsionando a essas quebras de crenças e formatos cristalizados de pensamento que a gente já acumulou durante toda a vida. Então, quando Urano chega no Sol, existe uma consciência maior
para que essa ruptura, essa libertação aconteça. Essa semana ela tem uma tendência de ser bastante mercurial e trazer para a gente a possibilidade da gente fazer com que a gente tem, que é o arquétipo do mago, porque o Sol em Gêmeos e a Lua crescendo em Virgem, os dois são de Mercúrio. E com Mercúrio a gente faz as coisas andarem no movimento, mas também usando o que a gente tem, a estratégia que a gente tem, a comunicação a nosso favor, o jeito de olhar para as coisas que tem essa possibilidade de mudar, né? Então, é uma semana que vai te puxar para esse estilo de vida, né? E, e também, né, durante esta semana, a gente tem a mudança da Lua para Libra e para Escorpião. Quando nós estamos nos aprendizados da alunação de Touro, que é o que vivemos agora, nós também nos conectamos muito com o seu oposto, que é Escorpião. Então, é uma alunação que pode te trazer uma forte enfrentamento daquilo que você está precisando olhar e que, de certa forma, não está conseguindo ou está evitando, que é o lado mais obscuro, que é a sombra, que é o mistério, que é as dores, que são os traumas que estão dentro desse signo de escorpião. É? E isso está ligado muito também com os finais daquilo que é necessário que acabe, né? O escorpião trata da morte, dos ciclos, dos fins, dos renascimentos, né? Então, nós estamos passando por isso. A vida está nos convidando a olhar para esse território, para esse lodo, né? Para esse mergulho profundo, para que a gente consiga ter os aprendizados taurinos que estão relacionados ao nosso auto-amor, à nossa valorização, ao nosso merecimento. Então, todas essas 4 semanas que são da alunação de touro, elas vão nos pedir isso, vão nos convidar a isso. E entre este caminho, nós vamos passar pelo olhar e pela roupa de Gêmeos, né? E o Urano, que vai estar fortemente ali nos acionando esse Sol. E nós temos também aspectos que nos convidam para o sentir, né? O Júpiter estando em Câncer, junto com a Vênus, que entrou em Câncer há pouco tempo, deixa as coisas muito mais fortes e expandem o sentimento, o lugar de casa, de acolhimento, de nutrição, de família, de lar, de sentir, de intuição, né? Então, isso fica muito forte. Então, essa é uma conexão que você vai precisar ter para poder olhar para essas coisas que estão sendo pedidas dentro dessa alunação, né? Essa semana a gente tem um pedido também de clareza, porque vai existir um movimento no céu que traz tanto a libertar de pensamentos que não são tão favoráveis para a gente, né? Então a gente começa a olhar para a vida de um jeito mais maduro, mais adulto, né? Para poder conseguir libertar-se daquilo que realmente não tem mais a ver com você, né? A Terra de Touro, com uma Lua crescendo em Virgem, ela nos pede muito essa maturidade da realização e do colocar o pé no chão mesmo, né? Porque o Sol em Gêmeos ele nos leva para o movimento,
né? E o movimento é a mente que quer fazer, quer acontecer, mas a mente não realiza, né? Somente ela. A gente precisa da terra que traz essa substância de planejamento, de organização, de colocar as coisas daqui para algum lugar, né? Então, um exercício bom essa semana é você conseguir tirar da sua mente e colocar num papel que seja, né? A parte de trazer do abstrato, do subjetivo, para um lugar mais real, para a escrita, para o desenho, para alguma coisa que você se expresse, que saia do seu mental, vai te ajudar muito a organizar essas ideias, né? É uma semana que pede ordem, que pede estrutura prática, que pede que você separe aquilo que não está fazendo mais sentido na sua vida e você, de uma forma bem virginiana, consiga catalogar: isso não serve, e eu vou ficar só com o que serve, né? E nós temos também a possibilidade aqui de alguns conflitos que vão envolver as relações, né, que vão nos pedir que a gente tenha bastante discernimento para poder entender que algumas questões que vão nos exigir uma ação mais estruturada, pode não estar conseguindo ser realizada hoje, porque é necessário ainda um desprendimento de algo que você vem pensando há muito tempo, que você vem nutrindo na sua mente, né? Então, é um mês e são algumas semanas que a gente vai estar falando muito sobre o nosso racional, a forma como a gente pensa, né? E a gente sabe que dentro da neurociência a gente tem a possibilidade de mudar a forma como eu penso para mudar a realidade. Então, não é a realidade que muda e eu vou pensar diferente. É eu que penso, eu que ajusto os meus pensamentos para que a minha realidade também seja modificada. Isso pode acontecer em qualquer momento da sua vida, né? E, e você alimentando esse novo pensamento, essa forma de conduzir a sua vida, por meio de hábitos, por meio de não fazer exatamente a mesma coisa que você vinha fazendo, você vai percebendo que existem outras soluções chegando, né? Então, é possível, né? Mesmo com uma mente muito ativada, mesmo muitas vezes, e quase boa parte do tempo a gente entra no automático, porque somos 90% subconsciente, né? Então, o aprendizado nosso aqui é poder identificar o quanto esses padrões nossos que não nos beneficiam, eles entram em ação e nos empurram para um lado que não é tão favorável, né? E que a gente possa conseguir ter essa leveza que Gêmeos vem nos pedir, esse jeito mais flexível que ele também vem nos ensinar para conduzir o resto da semana e a lua cheia que vem chegando aí no dia 31. É. No início da manhã, né? Bem ali na próxima das 6 da manhã, a gente tem a formação de uma lua cheia, né? Uma lua cheia que ativa o signo de Sagitário, que está conectado muito com a fé, com a nossa sabedoria, com o nosso mestre interior, com aquilo que a gente tem de exploradora, né? O arquétipo de Sagitário e aqui o seu regente Júpiter, né? Ele vem nos pedir uma ação muito interna, porque Júpiter está em Câncer.
Então, quando a Lua entra em Sagitário, a gente vai olhar para o planeta que rege esse Sagitário e vai entender que para que nós consigamos colher, né, e viver essa lunação e viver essa lua cheia da melhor forma, a gente vai precisar dessas ferramentas que são muito do sentir, né? Então, como eu me permito também me conectar com essa minha intuição, me conectar com o tempo de cuidado, me conectar com esse feminino para conseguir chegar aonde essa semana ela vem nos levar, né? Vem nos atravessar de algum jeito. E eu quero vir aqui para falar sobre a lua cheia, um episódio apenas da lua cheia em Sagitário. E, e comentem aqui se vocês gostaram deste modelo de vídeo. Nós estamos com cenários diferentes e improvisados neste momento, né? Que estamos de mudança, muitas, né? Mas daqui a pouco as coisas vão ficar num cenário mais fixo, né? Ou não, né? Mas a previsão é que sim. A previsão é que a gente caminhe para um cenário mais fixo, né? E que a gente tenha um formato de vídeos com mais frequência por aqui, para falar de astrologia, para falar de mente, de neurociência, de felicidade, de tudo que nos conecta com o nosso lado mais humano, né? E sutil. Até logo, vejo vocês em breve.